Bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje do multímetro, tá? O multímetro digital, tá? Nós temos um multímetro digital, que é esse em amarelo. Eu tenho uma aqui, que é um multímetro, né, de uma cor diferente, mas ele é digital, tá? Ele não é dessa cor, ele não é amarelo, porque nós temos vários modelos, depende muito do fabricante, tá? E vamos usar a grandeza desse equipamento, usado bastante, muito, na área eletrônica. Em tudo a gente usa esse multímetro. Na eletrônica, nas indústrias, usamos o multímetro até mesmo para medir cabo de alimentação, até mesmo para mexer na eletrônica, a gente usa para arrumar, né, o ferro de passar, parte eletrônica. Eu vou falar desse equipamento que é interessante, que é o multímetro. Esse multímetro que está aparecendo para vocês, amarelinho, e esse que está na minha mão, é o multímetro digital. Por quê? Porque ele tem, né, o spray digital, certo? Que você pode usar aí, para que você possa estar utilizando esse equipamento. Fechou? Então, esse aqui é o multímetro digital. Vamos ver como é que funciona? Para que serve o multímetro digital, professor? Exatamente para medir grandezas, né? Tensões elétricas e contínuas, tá? Vamos ver o que é isso, cada um, o que explica cada um. Beleza? Então, para que é o multímetro? A parte conceitual do multímetro. O multímetro é um dispositivo que realiza diversas medidas em um circuito eletrônico, como da corrente, da tensão e resistência elétrica, tá? Que nós usamos até para medir componentes eletrônicos, certo? Então, para isso que é usado o multímetro. O multímetro digital, ele é digital exatamente porque ele tem um display, onde o senhor coloca lá, usando a ponta de prova, que já vamos falar, o senhor consegue visualizar as medidas que tem lá, se for 110, 220, ou uma tensão contínua, enfim, você usa o digital para te mostrar isso, beleza? Então, nós já falamos que o multímetro é um dispositivo que realiza diversas medidas em um circuito elétrico, como da corrente, tensão e resistência elétrica, certo, Brasil? Aqui é uma referência minha, né? Enfim, mas não é o caso. E nós temos o que? O multímetro analógico. Esse é um modelo. Eu vou mostrar para você o multímetro analógico, tá? Vou chegar mais perto para você. Aqui é um multímetro analógico menor, tá? Eu estou com esse multímetro analógico, eu uso ele, mas a gente usa o multímetro analógico mais em bancada. Usa ele também para medir, ele faz tudo que o digital faz. Porém, ele é analógico, ele tem um ponteiro, tá vendo lá? Ele tem um ponteiro. Então, ele é mais preciso. A gente usa em bancada para medir componentes, ele é mais preciso. Isso aqui é de uma marca comum, não vou falar marca, até porque não é o caso, tá? Tem várias, mas eu tenho esse multímetro já há muito tempo, eu uso ele na bancada, e eu fiz questão de trazer ele na capinha, e eu tenho o valor dele agregado aqui, uma etiquetinha de R$25. Isso já faz tempo, tá? Mas ele não fugiu muito da regra, não. O valor dele ainda é um valor bem econômico, vale a pena você ter, tá? Não vou falar a marca, mas só para você mostrar que é o analógico. Igual ao multímetro digital, tem uma ponta de prova, né? Esse aqui é menorzinho, tá? Esse é o analógico. Não vou mais precisar do multímetro analógico, vou colocar ele aqui na mesa, na bancada, e vou fugir um pouquinho da cena, e vou voltar aqui para você, para a gente voltar a falar de quem? Do multímetro, como ele funciona. Vamos lá? Bora, professor. Ó, esse é o multímetro analógico, porque ele usa o ponteiro, né? Ele não é digital, ele não tem display. E esse aí, multímetro, é um multímetro especial. Esse multímetro é um multímetro que eu tenho, né? Um amigo que me presenteou e, na verdade, está com ele, porque ele precisa usar. Esse multímetro é um multímetro, eu já estou guardando ele, porque ele já é uma raridade. Porque esse multímetro, ele não está funcionando, tá? Não está funcionando. O pequeno eu estou usando porque está funcionando. Esse daí já virou peça de museu, porque ele tem aqui, ó, olha que bacana, uma válvula, tá? Nos equipamentos antigos, né? Usava-se válvula. Mas o que é válvula? Válvula, tá? Se vocês forem ver a história da eletrônica, a válvula usava nos primeiros componentes, que depois veio o transistor, depois veio o circuito integrado, depois os processadores, e com hoje que você tem tudo compacto, né? Graças às tecnologias. E a válvula era o equipamento que usava para poder fazer o quê? Fazer com que o multímetro funcionasse. Eu tenho aqui em minhas mãos um modelo de uma válvula, vou tentar chegar perto para você, tá? É uma válvula maior, né? Aquela válvula que está ali lá no multímetro, ó, se você observar, ele é menor, tá? Olha, no multímetro ele é menor, ó. Lá é menor, tá? Essa válvula é uma válvula grande, só tenho ela aqui porque isso aqui já é história, eu tenho ele guardado, né? Porque eu quero colocar ele, um dia eu quero fazer demonstração desse. Esse é uma válvula, certo? Tamanho grande. Esse aqui é usado muito, né? Esse aqui foi usado no equipamento hospitalar,
de grande porte e estava usando essa válvula, por incrível que pareça, tá? Mas hoje não se usa mais. Vou me desfazer da válvula com muito cuidado, porque ela é, daqui a pouco eu vou mostrar detalhes dela, ela é de vidro, é como se fosse uma lâmpada, tá? Já eu falo um pouquinho mais dela. Deixa eu guardar ela aqui, vou sair de cena um pouquinho para guardar a válvula, porque ela é delicada, ela precisa de um cuidado. Vamos ver então. Então a válvula, tá? Que você tem aí, esses equipamentos hoje não tem mais válvula, hoje é transistor, né? Por isso que os componentes são pequenos, são menores, mas não usa mais no início. Esse multímetro tem duas válvulas. Uma do lado da outra. Só que é menor. A válvula que eu te mostrei é maior, só para você ter uma ideia de como funciona uma válvula. Fechou? Então, a válvula que não tem mais hoje nos componentes. Nós usamos hoje componentes eletrônicos, transistor, né? Processadores, certo? Olha a válvula como ela é. Ela tem um filamento, né? Não tem mais. Ela lembra bastante, se o senhor for observar, sabe os farol da frente? Tem as lâmpadas do farol da frente, pode olhar, e lembra bastante o filamento e uma lâmpada de um farol de carro da frente, tá? Traseiro não, que é menorzinha, mas o da frente lembra bastante uma válvula. Beleza? Aí nós temos um multímetro analógico com a sua ponteira, eu já mostrei para você, certo? O multímetro, ele usa, tá, uma bateria que está do lado aí, tem uma bateria, ele usa uma bateria de 9 volts para alimentar o multímetro. Ou seja, então ele é alimentado com uma bateria, tá? Ou pilhas, né? Mas esse aí, no caso, é uma bateria, 9 volts, tá? Que também é usado, a gente pode usar o multímetro para medir essa bateria, certo? Eu vou ser sucinto aqui nesse conteúdo, porque eu vou deixar essa aula gravada para me usar no futuro, beleza? Aí nós temos o multímetro analógico também, lembra a diferença? O analógico, ele é ponteiro, né? Então, ponteiro, por isso a gente usa em bancada, e o digital tem o displayzinho, como esse relógio digital aqui, fechou? E como funciona? Vamos ver como funciona mais ou menos esse multímetro aí, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Olha só, ele tem as suas particularidades. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá, ó. Aqui, essa parte aqui, para a gente medir corrente contínua. Tá, o que é a corrente contínua? Corrente contínua, ela não é alternada. Já eu explico melhor. A corrente contínua, onde que tem? Corrente contínua a gente usa o quê? As pilhas, tá? Tem uma outra escala ali que eu coloquei, mas não vai ser o caso, que eu não vou explicar muito bem, porque a gente vai usar as escalas mais importantes, não que isso não seja importante, mas mais usadas entre nós, técnicos, né, que está começando, que é a corrente contínua e a corrente alternada, que é o meu foco dessa aula, para você poder medir tensão e quais são a parte que é perigoso a gente mexer com essas duas tensões, tá? A alternada, essa aí, na verdade, eu trocaria. Eu colocaria esse aí como vermelho e o outro, que é a corrente contínua, em verde. Por quê? A corrente alternada, ela já é alternada exatamente por isso. Porque essa corrente que vem da onde? Do seu 110, 220. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Ah, não, depois eu mostro para você o 110, 220. Ela chama alternada exatamente por causa disso. Porque ela se alterna. O seu 110, 127 volts, por isso você toma choque. Porque é uma tensão que fica alternando, que chama corrente alternada. Então, às vezes você tem 127, você tem 130 volts, às vezes 90 volts, e isso você tem uma carga de tensão muito alta e causa o choque em você, tá? Então nós usamos aí essa escala de corrente alternada para medir o que é 110 e 220, beleza? Depois nós temos a parte azul de medir ampere, que a gente usa muito em componentes eletrônicos, mas eu não vou focar muito nisso, eu vou focar mais na corrente alternada e na corrente contínua, tá bom? Depois aqui a gente tem um lugar que a gente encaixa as pontas de prova, tá? No multímetro, né? A gente tem aqui e temos as pontas de prova, que está no meu outro bolso aqui. Deixa eu pegar aqui para você as pontas de prova, né? Que é usado, tá? Deixa eu achar aqui onde eu coloquei as pontas de prova. Aqui é a ponta de prova, ó, já vou te mostrar. Vamos lá, certo? Aí nós temos mais, onde a gente coloca a ponta de prova de cor, né? Nós temos a ponta de prova, nós temos vermelho, né, e preto. Deixa eu pegar aqui com vocês, vou sair um pouquinho de foco para mostrar que eu coloquei aqui na fonte, ó. Deixa eu tirar ela aqui para você. E também já vou falar da ponta de prova. Que a ponta de prova é importante no multímetro. Deixa eu colocar aqui, estava na fonte, daqui a pouco eu vou falar para você um pouquinho da fonte, fechou? Ó, a ponta de prova nós temos duas coisas, e não é por acaso, tá? A ponta vermelha, como você pode ver aí, ela é a positiva. Porque se você for observar na pilha, tem um negativo e positivo. E isso que vai identificar qual que é positivo e negativo. Então, onde for positivo, vou colocar
o vermelho, que é a ponta de prova vermelha, e onde for negativo, eu vou colocar a cor escura, ok? Para não, né, não criar outro pensamento. Beleza? E aí eu coloco a ponta de prova de cor escura, fechou? Vamos lá? Aí está a ponta de prova. A vermelha é positiva, que eu consigo medir tensões, né, positivas, e a de cor escura, cor negativa, fechou? E vocês vão entender depois como é que a gente faz para entender um pouquinho melhor. Para mim poder colocar, eu encaixo, né, se vocês forem observar no multímetro, eu encaixo na parte aí, a parte com, que é a parte de aterramento, tá? Eu tenho que colocar a ponta de prova correta aí, para não errar, porque senão quando eu for procurar negativo e positivo, eu não vou conseguir identificar. Por isso que a ponta de prova tem que ser colocada o quê? A ponta de cor escura no com, que é a parte de neutro, né, que é de terra que a gente fala, e a parte positiva, tá? No lugar dela correto para a gente identificar depois. Fechou? Olha lá. Vamos seguir? Ah, não dorme não. Quando se fala, a gente dorme, mas não dorme não, tá bom? Acorda aí, acorda, acorda. Beleza? Ficou esperto? Vamos lá, que é uma informação importante para você. Vamos falar do multímetro. A parte ACV, tá, é a parte de corrente alternada. Nós temos duas grandezas de números para a gente poder estar mudando aqui. Por quê? Por que essas grandezas de número? 200 e 750 watts. Isso é importante? Super importante. Vamos imaginar que eu vou até um local e eu não sei qual é a parte, de quanto que é a tensão, se é 110, 220, se está funcionando. Eu pego o meu aparelhinho, vou colocar onde? Em 200 watts? Ou 200 volts? Ou 750? Qual que você colocaria? Se você soubesse qual é a tensão, você poderia usar, né? Se for 110 volts, eu vou usar 200, porque ele vai me mostrar. Mas se eu não sei, a gente vai sempre para mais cuidado, com cuidado. Vou colocar em tensão maior, 750 volts. Meu amigo, para você medir 750 volts, teria que medir aquele cabo que passa em cima na parte elétrica, né, do fio, sabe, a entrada do poste, você teria que medir lá. Lá seria, né, a entrada da parte elétrica nos postes. Quando chega na energia elétrica na sua casa, a Copel vai lá, pega 2 fios daquele, se ele jogar 2 cabos, vai ser nas 2 pontas, né, do fase e neutro, você vai ter o quê? Se você pegar fase, você vai ter 220 volts. O que te faz ser 110 volts é na entrada da casa, na parte elétrica, o aterramento. Então, se você pegar uma fase com aterramento, você tem 110 volts, tá? Isso já é a parte elétrica e eletrônica, que depois você pode procurar mais informações sobre isso. O aparelhinho a gente serve para a gente medir. Então, sempre, quando você não tem uma ideia de qual é o tamanho, qual é a tensão, de quanto que é a tensão no lugar que você for medir, você coloca sempre na escala maior, que assim você evita que queime o aparelhinho. Porém, o aparelhinho tem um fusível, tá? Que é algo de vidro assim, que protege o equipamento. Se tiver uma energia muito alta, ele tende a queimar esse fusível, aí você vai lá, troca, volta a funcionar o equipamento, tá? Como a fonte também tem fusível, enfim. Mas às vezes a tensão é tão alta que passa pelo fusível e acaba queimando componentes eletrônicos. Fechou? Vou deixar aqui, inclusive pendurado, porque talvez eu volte nele, volte nele várias vezes e vamos seguir. Então, se eu for medir uma tensão que eu não conheço, eu sempre vou colocar na escala maior, que assim eu evito que danifique o meu equipamento, o meu multímetro. Fechou? Olha lá, para você medir a tensão ACV, olha lá, usado para medir corrente alternada, como 127 volts e 220 volts. Quando eu não sei qual que é a tensão que está na casa, eu vou colocar em 750 watts, que assim não vai queimar meu equipamento, que eu acabei de falar. Beleza? Aí depois nós temos aqui a parte vermelhinha, que é o DCV. DCV é corrente contínua. Mas tá, professor, como é que eu sei? Corrente contínua, olha lá. Usado para medir corrente contínua como pilhas e fonte. Quando a gente fala de pilha, porque você toca na pilha, você não toma choque. Se você toca nas duas extremidades da pilha, vou pegar uma pilha aqui, vou sair de cena um pouquinho, eu vou pegar uma pilha para você ver aqui, tá? Eu volto da pilha aqui, eu toco na pilha, não tomo esse choque. Por quê? Aqui não tem corrente alternada, por isso que não dá esse choque. Mas se eu pegar um fiozinho daqui e aqui, você vai perceber que dá você vai começar a descarregar a pilha. Se você pegar uma lâmpada de 5 volts, colocar um LED, ele vai acender, porque essa pilha aqui é 1,5 volts. Beleza? Por isso que chama corrente contínua. Ela não tem alternância, ela não alterna. Então, você não corre o risco de tomar um choque elétrico. Fechou? Na corrente alternada você tem essa, porque alterna a tensão. Beleza? Olha só os 110 e 220 volts. Se eu for medir, eu vou usar naquela escala de AC, né? Colocar aqui no AC, 750 watts, e vou na tomadinha 127 volts, 110. Você fala 110, mas se você for medir, sempre está dando 127.
às vezes da tensão maior, tensão menor, tá? Hoje você não tem muito problema com queda de energia, né? A não ser que tenha um problema de interrupção, quebrar o cabo, enfim, mas já não tem muita queda, mas há muito tempo atrás tinha uma queda muito alta, principalmente quando nós tínhamos um horário de pico, às 6 horas da tarde, que está todo mundo voltando para casa, era normal, pelo menos na casa, as lâmpadas elas tinham uma certa luminosidade durante o dia, e durante a noite ela diminuía, por quê? A energia elétrica estava sendo muito consumida. Hoje não, hoje você tem transformadores nos postes, né? Se você for observar, tem aqueles transformadores que são armazenamento de cargas, e aí com isso, passa uma carga baixa, ele armazena e depois ele solta uma carga normal. Por isso que a gente não tem tanta diferença de energia elétrica hoje, tá? Mas há muitos anos atrás, a gente usava até transformadores, tá? No Blake é um sistema de proteção, né? Que você tinha baterias internas, conforme caía a energia elétrica, ele segurava por meia hora, 1 hora, né? E segurava a energia elétrica e dava tempo de você desligar o equipamento com segurança, enfim. A maioria das empresas tem. Supermercado, hoje, o sistema de queda de energia são geradores, que são motores, que quando a energia elétrica sai, né, cai, ele já liga automaticamente o motor, e o motor continua alimentando, né, passando através de baterias, e manda a atenção para o supermercado, porque muitos supermercados continuam funcionando. Ali a parte de caixa, né, a parte de luz, para não ter acidentes. Beleza? Então, são os geradores. Depois você pode entrar na internet e saber um pouco mais desse tipo de informações. Voltando para o nosso conteúdo, ali nós temos a parte de 110, olha lá, que eu vou colocar onde? Escala maior. Se eu for medir 110 volts, eu posso usar a escala de 200 volts ali, né? Que aí 200 volts é maior que 110, tá? Então eu posso usar o 200 ali, porque está mostrando na plaquinha que é 110 volts lá, na plaquinha verde. Na de baixo, 220 volts. Mas se eu não soubesse, eu já colocaria a escala no 750, porque eu não vou queimar meu equipamento. Então, mas ali está mostrando bonitinho, eu vou testar. Aí eu uso o quê? A parte de escala de corrente alternada para mim fazer essa medição. E vou achar quanto está tendo a tomadinha. Será que ela está funcionando, não está? Se eu colocar lá as duas provas, a ponta de prova vermelha e cor escura na tomadinha, ele vai me dar atenção. Será que está dando 110, 127 volts? Faço isso na parte de baixo também. Então eu vou lá, mostro lá, ó, coloquei uma setinha, coloco em 200 volts para medir 110. Se eu for medir a parte de baixo, que é 220 volts, eu coloco na escala de 750. Por quê? Porque 220 volts, se eu colocar no 200, tem 20 volts a mais. Pode vir a queimar meu equipamento. Então, na dúvida, eu sempre coloco na escala maior de 750. Tudo bem? Tranquilo? Bora seguir? E aí nós usamos também os equipamentos para medir fonte. Fonte ATX 200 watts. A gente falou que a fonte ATX 200 watts é a mais comum, eu já falei isso para você, as mais usadas aí no mercado, tá? Que é a mais vende, que é a mais em conta, então o pessoal compra muito dessas fontes. Porém, quando a gente for usar o equipamento, eu sempre digo, compra uma fonte de no mínimo 300 watts. Eu já usei 220 watts porque o computador do cliente ou o equipamento do cliente estava usando uma fonte como essa, eu mantive o mesmo padrão. Mas já teve vezes que eu comprei fontes de 200 watts, coloquei no equipamento, e o equipamento estava dando problema. Então, às vezes, se o computador está dando problema, não é nem um problema físico, é a fonte. Mesmo que está ligando, aí você acessa, mas aí começa a dar uns travamentos, fonte, eu já peguei problema. Então, é sempre trabalhar com a fonte se você for trabalhar com uma fonte padrãozinha, compra de uma qualidade boa, que não costuma dar problema. Se o vendedor, se eu garantir para você que não vai dar problema, o senhor compra, mas eu gosto sempre de trabalhar com tensão maior, beleza? E como é que eu meço a fonte usando o multímetro, tá? Então, você viu lá, tem a entrada ali. Essa fonte, ela tem uma chave, 110, 220, né? E um liga e desliga, um power, tá? Ó, 0 e 1. Lembra que a gente aprendeu lá, a gente fala bastante do 0 e 1. Quando eu estou com 0, eu tenho zero energia. Quando eu estou com 1, eu estou energizado. O 0 é off e energizado 1. 1 e 0. 1 e 0. 1 ligado, 0 desligado. Fechou? Beleza? Só para você ter uma ideia aí, nas aulas anteriores que eu falo, tá? Esse conceito a gente mostra sobre isso. Beleza? E a chave 110 e 220 volts. Não precisa se preocupar, porque a maioria das fontes hoje, elas vêm bivolt. Tanto que se você compra um celular, você tem uma fonte, se eu liga lá, quando você vai para o litoral, você usa, porque no litoral normalmente é 220 volts. Então, o senhor nem precisa se preocupar se é 110 ou 220. O senhor liga, coloca a fonte lá, porque a fonte é bivolt. Ela aceita tanto uma tensão de 127 volts, né? 110, enfim, e 220 volts, ou até um pouquinho maior. Fechou? Mas as fontes são preparadas para trabalhar em 220 volts. Mais que isso,
né? Aí você tem que ver se a fonte tem trabalho. Tudo depende do equipamento, mas o fabricante nos fala qual que é a especificação. Por isso que nós técnicos somos obrigados mesmo, temos a obrigação de ler o manual técnico, beleza? Para a gente não cometer erros. Nós somos obrigados a fazer isso. Então, quem não faz isso acaba danificando o equipamento do cliente. E aí você vai ter prejuízo financeiro. Certo? Vamos lá. Eu posso testar uma fonte? Eu não preciso de uma fonte, tá? Que está aqui a fonte, ó. Eu não preciso, se eu quiser testar a fonte fora do computador, eu posso, tá? Usando um multímetro. Por isso que esse equipamento é tão importante. Como é que eu faço isso, tá? Se você observar aí, tem a fonte, né? Aqui a fonte, ok? Tá? E ela tem os cabos, que são esses caras aqui, ó. Ó. Esse cara aqui, né? Você já sabe, deixa eu chegar um pouquinho perto aqui para você. A gente conecta esse cara aqui, ó. Na onde? Na placa-mãe, tá? E esses outros aqui a gente vai ligar o SSD, HD, enfim. Mas tem como eu testar a fonte fora do computador. Sério? É. Você não precisa ligar no computador. Você pode testar a fonte. Porque às vezes você coloca no computador, não está funcionando, você tira ela, funciona. Aí você já pode saber, será que a fonte que eu tirei do computador está funcionando, né, a fonte? Por que o computador não está ligando? É outro problema. Pode ser mais à frente, ali na placa-mãe, enfim. Mas dá para você testar a fonte sem estar ligado. Como é que eu faço isso? Olha, se você observar aí, mas antes eu vou mostrar para você esse cara aqui, ó. Através do quê? Do esquema elétrico da fonte. Deixa eu voltar aqui para não ficar desenquadrado para você, tá? Ok. Ó, então eu vou usar sempre o quê? Especificação do fabricante. Se o senhor for procurar na internet e procurar, o senhor vai ter a pinagem desses cabos aqui. Para que serve? Se eu perguntar para você aí, ó, pessoal, me fala aí qual é... Aqui eu tenho vários fios, ó. Eu tenho fio... Vamos pegar esse aqui que é mais fácil. Eu tenho aqui fio o preto, que é o terra, que o professor Edmilson falou, que a gente usa para, né, descarregar a energia elétrica, lembra? Da energia estática. E nós temos aqui o amarelo e vermelho. Isso aqui não é de graça. Existe... Ele está aqui porque, né, o fabricante falou, ó, o fio amarelo, ó lá, olha lá no esquema elétrico. O fio amarelo está falando que é 12 volts. E o fio vermelho é 5 volts. Ah, é? Então, sim, se eu pegar o que conecta na placa-mãe, ele tem várias cores. Se você observar no esquema elétrico, tem o roxo, o verde, lembra que é o que liga e desliga, já vou falar para você, e tem o azul. Então, o que ele falou? Para mim ligar a fonte, sem ligar no computador, eu vou ter que fazer o quê? Aqui, ó, no esquema elétrico. Olha lá, o fio verde, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Ó, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem pertinho, para não fugir, ó. Aqui, ó, o verde. O verde com preto, está falando que é o on. Eu ligo. Então, se eu jampear, o que é jampear? Isso aqui, ó. Se eu ligar o verde com o preto, eu estou ligando a fonte como se eu estivesse ligando ela no power. Liga e desliga. Então, coloquei aqui no verde e preto um clips, jampeei um fio, a fonte vai energizar, vai ligar, que é 1, condição 1. Lembra? Ligado, condição 1. Desligado, condição 0. Sem energia, on ligado, condição 1, com energia. Tudo bem? Desculpe aí. Vamos lá. E se eu quisesse testar? E eu vou o quê? Eu vou seguir, vou usar com o multímetro, usando a ponta do multímetro, e eu vou testar o quê? Vou colocar a ponta do multímetro na cor escura, que vai ser o terra, e vou pegar o positivo e vou ligar onde? Aí nas cores que está pedindo. Então, se eu for testar aqui o fio amarelo, a ponta preta já está no negativo. Eu vou ter quantos volts? 12 volts. Se eu colocar aqui no 5, eu vou ter 5 volts. Ou seja, a fonte está funcionando para essas duas tensões. Porém, nós temos mais tensão. Não é só essas duas cores. Perdão. Nós temos mais aqui, ó. Aqui mostrando. Aí o roxo. O roxo, vamos olhar? Eu também não sou técnico tão bom assim. Eu preciso de referência. Ó, professor, o roxo é mais 5 volts. Lembra por que é positivo e negativo? Por causa da ponta. Por isso que é importante saber. É mais 5 volts. Porque tem lugar, turma, que às vezes é menos. E eu tenho que verificar se a fonte está me dando menos. Algum circuito eletrônico, ele não vai ter só positivo, vai ter negativo. Por isso que é importante eu saber usar a ponta de prova. Fechou? Então vamos medir lá. Deixa eu voltar aqui para o meu conteúdo aqui. Se eu for medir o roxo, aí está falando que é 5 volts. Se eu for medir o azul, o azul ali está falando que é menos 12 volts. Olha lá. Menos. Então tem que dar menos 12 volts. Por isso que é importante a gente usar o quê? A ponta de prova corretamente.
Entendeu, Brasil? Não é brincadeira, não é por acaso. Aliás, nada é por acaso, fechou? Tudo bem? Entendemos um pouquinho? Vamos seguir? Se eu terminar aqui, eu paro, não tem problema não. Pelo menos eu vou ter esse conteúdo bem gravadinho, bonitinho aí, tá? Eu tenho aqui, né, do multímetro, deixa eu pegar o multímetro, né, a chave seletora, que é essa chave aqui, ó, que tá mostrando aí, ó, ela tá onde? Em 20 watts aí, ó. Isso aí para mim medir corrente contínua. 20 watts eu vou medir o quê? Uma pilha. Vamos ver? Tá? Uma pilha. Já eu vou mostrar para você como medir uma pilha, tá? Eu tirei aqui para você, abri uma fonte, tá? Tirei uma tampa de uma fonte, porém, eu vou fazer uma chamada aqui importante. O senhor e a senhora, o senhor não precisa abrir a fonte para testar ela. O senhor simplesmente, com ela fechadinha, acha aquela, né? Acha esses valores aqui, acabou. Ah, eu vi que não está funcionando. O senhor não tem conhecimento, e a senhora não tem conhecimento de eletrônica, o senhor jamais abra a fonte. Por quê? Porque aí tem alimentação elétrica, entre 110 e 220. O senhor pode tomar um choque, o senhor pode vir a óbito. Então, se o senhor não tem conhecimento de eletrônica, não sabe, o senhor não abra. Para o senhor testar a fonte, sem precisar abrir, é aquilo lá. Jampeia lá o verde, né? Que vai ligar e verifica se está funcionando. Só isso. O senhor não é técnico, o senhor não vai mexer com a fonte. Mande para alguém que é técnico, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa abertura aqui e ele vai testar o componente interno. Por que o senhor não pode fazer? Porque o senhor pode vir a óbito aí, o senhor pode morrer abrindo a fonte, só quem tem conhecimento. Mas eu abri a fonte, já que você tem tanta curiosidade, para você não abrir a fonte, eu abri para você entender como é que funciona. Na parte interna nós temos aí, ó, nessa seta azul, a entrada é como se eu ligasse o cabo na tomada. Tirando a fonte, aí se o senhor pegar o multímetro e colocar aí, o senhor vai achar quem? 110 ou 220 volts. Eu não sei qual é a tensão que o senhor colocou aí, mas a gente vai conseguir identificar que está entrando a alimentação. Isso é importante se for fazer uma manutenção na fonte, por exemplo, que não é o caso do senhor. E depois nós temos o quê? Nós temos esse dissipador. Dissipador, quando eu dou aula de informática, de placa-mãe, a gente coloca lá o processador, coloca a pasta térmica, coloca o dissipador, que é de alumínio, depois a gente coloca o fan, que é o ventilador. Na verdade, já vem, né? No próprio fan, no próprio ventilador, o dissipador, que você só encaixa no caso da placa-mãe. Aí eu estou mostrando, porque esse dissipador, essa parte aí, turminha, essa parte aí dá choque. Tem energia elétrica. Alguns não têm, outros têm. Como você não sabe, então não abra a fonte, tá? Eu só coloquei essa seta para mostrar para você que você pode tocar aí sem querer e tomar um choque. Quando a gente vai fazer manutenção, a gente tem todo o cuidado possível para não tomar choque. Tanto que a gente, quando vai testar, a gente tem uma lâmpada de proteção, porque se queimar, a lâmpada acende forte, não queima o multímetro. A gente tem todo um equipamento próprio para trabalhar na eletrônica, tá? Não mexam, por favor. E nós temos os capacitores. Por que eu estou mostrando os capacitores? É aí que está o problema. Ah, professor, mas não está ligado na energia elétrica, então não vou tomar choque. Só toma assim, porque os capacitores eles são armazenamento de cargas. Por isso que tem esse transformador na rua. Hoje não explode tanto, mas tinha transformador que explode, porque é muito armazenamento, ele explode. E esses capacitores, eles armazenam cargas. Então, mesmo que você não saiba, tem energia ali. Então, você pode tomar um choque, porque o capacitor vai descarregar em você. Fechou? Beleza? E por que o senhor não pode tocar? É aqui, ó. O senhor pode virar essa caveirinha aí, ó. Pode vir a óbito, ok? Ó, a caveirinha aqui, ó. O senhor pode morrer. Beleza? Então, o senhor não abra a fonte, jamais. Tá? Nunca. Não, jamais abra a fonte. Beleza? O senhor pode virar essa caveirinha. Ó, nunca abra a fonte sem conhecimento em eletrônica, tá? Jamais o senhor abre a fonte. Fechou? Próximo, pro. Por que eu não abro a fonte? Porque na fonte tem alta tensão. E com isso o senhor pode vir a óbito. Ó, o senhor pode ter problema aí com tensão e o senhor pode tomar um choque elétrico. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos seguir aqui? Aí eu peguei para você um exemplo do multímetro, né? Para a gente usar o quê? Para a gente medir quem? Deixa eu sair de cena para a gente medir exatamente aqui, ó, que eu tenho as baterias, né? Aqui no caso eu estou com pilhas, tá? Estou na posição correta? Estou com pilha aqui, que é a pilha do nosso equipamento de som aqui. Caso o nosso equipamento pare aqui na aula, né? A gente desliga e coloca a pilha e volta a funcionar. E como eu meço uma pilha, né? Medir uma pilha. Vamos lá? Eu pego o multímetro. Deixa eu colocar aqui esse aparelhinho, que é o que faz com que
vou migrando para outro slide, eu pego o multímetro, coloco na escala de 20, como está mostrando para o senhor aí e a senhora, visualizando, pego a ponta, tá? Eu vou medir uma pilha por pilha, tá? Porque senão eu não vou conseguir fazer isso, porque eu estou com muita coisa na mão. E não é bem isso que eu queria fazer, né? Pego uma pilha, coloco aqui, tá? Se eu colocar uma pilha, ela vai me dar quanto? Se você pegar a especificação, vou desligar aqui, tá? Não vou usar o multímetro, vou deixar ele aqui. Vou usar o exemplo que está na tela aí, fica mais prático. Caiu uma pilha aqui no chão, depois eu pego, para não estragar o vídeo. Entendeu? Então eu pego uma pilha. Se você pegar uma pilha, estou aqui com na minha mão uma pilha, tem uma especificação. Se você observar, ele tem um sinal de positivo, né, um sinalzinho de mais, e o de menos embaixo. Positivo, que é o vermelho, e negativo, no caso aqui da ponta, é cor escura. Aqui está azul, tá? Tá azul. Mas é positivo e negativo. Por isso que a ponta de prova ela tem essas cores. Exatamente para a gente identificar qual que é o lado positivo e negativo. Se o senhor pegar um controle remoto, qualquer coisa, o senhor vai verificar que tem lá, né? Você já está tão acostumado a trocar pilha, que você coloca o positivo no lugar positivo, que se você inverter, não vai funcionar. Certo? E se eu for usar o multímetro para testar, se eu for pegar o multímetro ali, igual está aquele exemplo, colocar uma pilha só, eu vou ter quantos volts, turma? Corrente. Eu vou ter 1,5, porque a pilha me dá 1,5. Quando eu coloco ela em série, né, uma atrás da outra, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os valores. É o que está mostrando o desenho aí. Se eu coloco uma pilha embaixo da outra, eu vou estar somando 1,5 mais 1,5, que vai dar os nossos 3 volts que está mostrando no multímetro aí, tá? Se eu medir individual, uma pilha por pilha, é 1,5. Tem uma escala na eletrônica, se você colocar em paralelo, essa tensão tende a ficar pela metade. Tá? Mas é outra coisa, é eletrônica. O senhor pode depois assistir algumas aulas de eletrônica que tem um monte no YouTube gratuito, o senhor pode aproveitar, né? E aprender um pouquinho mais de eletrônica, que é legal. Fechou? Eu não vou, tá? Hoje estou preocupado em passar mais o nosso conteúdo aqui. Beleza? Vamos lá? Para mim medir corrente contínua, e eu posso medir o que mais com isso, professor, como multímetro? Ó, eu posso, como está falando a C, né? Corrente contínua, como pilha, eu posso medir o que é um cabo. Ô, professor, como assim? Sim, o multímetro é bom. Se eu quisesse testar um cabo de ferro de passar. Pois não. Eu entreguei a prova, eles vão começar, tá? Tá joia, obrigado. Obrigada, professor. Muito bem, turminha, vamos lá, tá? Então, deixa eu repetir isso, depois eu vou editar esse vídeo, porque eu quero deixar ele sem coisa. Então, voltando, eu posso medir um cabo, e aí eu uso quem? Nossa, deu um choque. Ah, tá encostando aqui, eu já achei que era um choquezinho, olha só, uma pilha. Pilha não tem problema. Eu posso medir o quê? Um cabo, eu posso medir o cabo que liga a fonte. Será que esse cabo está funcionando? Usando o multímetro, eu coloco nessa escala, olha, tá certa. Vou colocar aqui, ó. Estou baixando a escala de diodo. Quando eu faço isso, tá? O multímetro, esse meu aqui, ele faz um sinal. Ou, ó, quando eu encosto as duas provas, ele faz um ruído, ó. Deixa eu colocar perto do microfone, ó. Ó o ruído, ó. Mas se ele não tiver um ruído, ele mostra aqui na tela, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar para você. Quando eu encosto as duas provas, sem, ó, tem nada marcado. Quando eu encostar as duas provas, ó lá, ele me mostra. Então, quer dizer o seguinte, que tem continuidade, ou seja, esse cabo, se ele tiver rompido, ele não vai me fazer nem esse barulho, esse ruído, né? E nem vai me dar um sinal, não vai me mostrar nada. Então, eu identifico que esse cabo está danificado, entendeu? Tá? Então, dá para a gente testar cabo. Eu uso muito para testar cabo de ferro de passar, a gente usa na eletrônica, eu sou técnico eletrônico, eu uso para testar ferro de passar, testar o cabo, testar, verificar se um fio não está rompido. Às vezes o próprio fio do multímetro está rompido, então eu tenho que testar. Às vezes o mundo está funcionando, mas o meu cabo está com problema. Por isso que nós técnicos, quando vamos fazer manutenção, a gente tem que ter certeza que o nosso equipamento que a gente usa para aferir, né, para medir o outro equipamento, tem que seja bom e de qualidade. A gente não pode ter dúvida. Entendeu? A gente, como técnico, a gente tem que ter nosso equipamento que esteja bom, memória boa, multímetro bom, o cabo tem que estar funcionando, de excelente qualidade, a gente tem que estar preparado, bem, né? Bem preparado com as proteções, de luvas, enfim, tudo aquilo que a gente sempre fala quando a gente vai trabalhar, beleza? E aí, como é que eu posso, olha lá, para mostrar para você no primeiro desenho, tá mostrando como medir um cabo, né? Um cabo direto. Se a gente pegar um fio e ligar na pilha, a gente vai descarregar, ela vai sair uma faísquinha, né? Porque você está forçando a descarregar rápido, isso é perigoso.
isso danifica, né? E como é que funciona a lâmpada, professor? Olha lá, com o multímetro. Olha só, eu ligo a ponta vermelha de um lado e a ponta preta no outro, eu consigo testar um cabo. Isso pode ser para testar a ponta do multímetro, posso testar um cabo de alimentação, posso testar um fio do ferro de passar, eu posso testar o mouse. O dos mouse dá muito problema. Por quê? A maioria dos problemas do mouse não é o mouse que quebra, é o fio que rompe lá dentro. O certo é você abrir ele, cortar um pedaço do fio e ressoldar. E como é que eu vou saber qual fio que quebrou? Eu posso usar o multímetro para testar. Coloco nessa escala e vou verificar qual fio que está conduzindo e qual fio que não está. O que não estiver conduzindo está rompido. Eu tento substituir ele, tá? Parece difícil, mas não é. Uma vez que você faz, uma vez que você passa a fazer isso, você vai perceber que é tranquilo, tá bem? Como é que funciona, então, uma lâmpada? Olha lá, o professor Edmilson preparou aqui. Peguei uma pilha, né, como exemplo, porque não está ligado no 110. Então, se eu ligar numa pilha, vai ficar mais fácil. A gente poderia fazer isso numa aula prática. Você pode arrumar uma lâmpada de um LEDzinho, uma pilha e fazer essa ligação. Dá para você fazer essa ligação usando, né, o multímetro aí, ó. E aí, como é que liga, como é que funciona uma lâmpada? Liga uma polaridade numa lâmpada e no outro lado você liga a outra polaridade. No meio delas tem o quê? A energia elétrica que está vindo pela pilha e nós temos essa chave aí, ó. Essa chave é o botão liga e desliga da sua casa. Então a gente pode simular um ligar e desligar na parte elétrica da sua casa. Professor, se eu fizer isso, eu estou fazendo isso pequenininho no laboratório, mas se eu fizer isso, eu posso puxar um fio e ligar uma lâmpada. É possível. É assim que a gente aprende. Turma, Brasil, é assim. Tudo é passo a passo. O senhor não vai entrar no carro e já vai sair dirigindo, lembra? O senhor vai aprender a entrar no carro, a ajustar toda a parte do carro, isso quando você for fazer uma aula prática. Antes, o senhor vai aprender o quê? A conhecer a legislação, que são as placas, né? Você vai aprender sobre as regras de trânsito. Depois, o professor da autoescola vai ensinar para você como é que você faz para que o carro possa se locomover. Ensinar você a colocar a primeira, enfim. Quando você for fazer sua carta, se é que você já não tem, o senhor vai ver isso. Tudo é passo a passo. Eu mesmo, particularmente, não sei pilotar um avião. Porém, se eu me prontificar e pagar o valor de um curso de como pilotar um avião, eu vou aprender com o instrutor. Então, tudo é conhecimento. Sem conhecimento, eu não vou. Ainda mais quando tem um conhecimento que pode causar um problema ou até mesmo, né, um acidente. Fechou? Tudo é instrução. É isso que a gente faz aqui, né? Eu estou sendo instrutor seu, eu sou professor, ministrador, enfim, formador de opinião. Então, assim, eu tento passar o que eu conheci. Então, passo a passo. Existem algumas regras que você não vai se aventurar se você não conhece. Tá bem? E na placa-mãe, eu trouxe um pouquinho da placa-mãe para você ter uma ideia, tá? Usado, e tem bastante componentes aí, beleza? Então, na placa-mãe, eu consigo medir. Se eu pegar um esquema elétrico, o que é um esquema elétrico? Eu pegar um desenho que vem do fabricante. Vou dar um exemplo aqui, ó, aqui na placa-mãe. Por que eu coloquei? Vou dar um exemplo. Aqui é a placa-mãe, como você consegue ver, com toda a conexão do soquete ali para colocar o processador, para colocar a memória, tá? E aqui seria o esquema eletrônico dela, a placa-mãe, como ela é desenhada. Se você for procurar o esquema elétrico dela, vai mostrar como é que é colocado os componentes, os resistores, e que tem cada um deles atenção, que é o esquema elétrico. Com o esquema elétrico, eu consigo usar o multímetro para me verificar se o problema ali, não está saindo som. Eu consigo ir lá na parte de circuito elétrico da parte de som e com o esquema elétrico dela, identificar se está funcionando o componente ou não, se o componente está danificado, por isso que a gente usa um multímetro analógico. Entendeu? Então, esse é a parte eletrônica, na verdade é um desenho, né? Mas a eletrônica, depois vem o esquema elétrico, que é como é que os componentes funcionam. Como é que funciona a parte da fonte, que alimenta a placa-mãe, a parte do áudio, que funciona o áudio, todos os componentes que funcionam, a parte do processador, a parte de USB, a parte que controla a parte de rede. É isso que a gente faz na eletrônica. A gente aprende a identificar com o aparelho, com o equipamento, multímetro, tem outros equipamentos que a gente usa, são vários equipamentos que a gente usa, né, para poder fazer a manutenção. Conforme você faz o curso, você vai aprendendo. Tem N equipamentos, muitos equipamentos, tá? O osciloscópio mede a onda, mas você tem que conhecer, saber o que é uma onda senoidal, o que não é. Então você vai ter que conhecer como fazer, porque não adianta você ter um equipamento e não saber usar. Fechou? E aí nós temos, né, exatamente uma placa-mãe, tá? Teria um vídeo aí para você
de como é uma placa-mãe, como é que é como você pode entender como fazer manutenção de uma placa-mãe. Por que eu coloquei esse vídeo? Porque, pessoal, hoje está tudo muito mais fácil. Você tem internet, com certeza você vai assistir essa aula minha no meu canal no YouTube, e você tem essas informações. Então dá para você aprender. É só você ter tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. O que a gente não tem é prioridade. Eu estou priorizando estar aqui agora, por quê? Porque se eu não vir para cá, eu não vou receber um valor. E eu tenho um compromisso com você. O senhor está em sala de aula porque o senhor tem um compromisso. E se o senhor faltar, vai receber falta. E se o senhor hoje tem que fazer prova. Entende? Então é tudo questão de prioridade, planejamento. Dá para fazer muita coisa? Dá. O senhor tem que priorizar o que você fazer. Você tem 7 dias na semana. Um dia para descansar, né? Seria 2 dias para descansar, que é sábado e domingo, mas às vezes você trabalha. Por que você não pega um dia na semana e fala, vou aprender algo diferente? Vou ver um pouquinho de como funciona, como consertar uma placa-mãe. Ah, não vou usar. Eu não sei. Muita coisa que eu também achei que não ia usar, usei. Tá? Beleza? E aí nós temos uns vídeos de tecnologia, depois você assiste lá. Eu não vou mostrar, beleza? Com isso aqui tem aí todas as bibliografias do que eu fiz, da referência do material, tá? E quero agradecer você, brigadão aí, tá? Fui. Brigadão, turminha. Vou parar o vídeo e aí eu continuo a aula. Um abraço, espero ter ajudado você. Até mais.